E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre Ferroviária 2 Santos 1, terceira rodada da primeira fase da Copinha, né? Fase de grupos que se encerrou hoje. E não vou mudar o discurso, né? Manter calma, principalmente com os meninos, não sair despejando o ódio deles por uma atuação ruim. Mas hoje a gente tem que falar, e eu particularmente vou falar sobre uma coisa que me preocupou na atuação em si, mas eu já explico já. Antes de tudo, duas coisinhas. Não falei do jogo treino hoje, até no vídeo da contratação do Léo Godoy, porque já estava gravado, né? O vídeo, até deixei nos comentários lá explicando. E eu respondi dois comentários também falando, né? Porque eu não vi o jogo, então eu não acho legal eu analisar baseado no que fontes passam. Não é porque eu não confio nas fontes, é porque para eu fazer uma análise de um jogo, eu prefiro eu mesmo assistir. A gente podia até comentar o que significa e tudo mais, mas achei que não era tão válido hoje. De repente a gente vê amanhã, tá? Mas, para quem não sabe, o Santos empatou com o Atlético no primeiro tempo do amistoso, né? Foram 4 períodos de 25 minutos cada. Tipo, os 2 primeiros tempos, aí teve um intervalo e os 2 últimos tempos. Os 2 primeiros tempos foram 1-1, os 2 últimos foram 3-0 para o Atlético, com os times reservas ali, né? Enfim, tá registrado aqui. Segunda coisa, agradecer vocês que chegamos aos 10 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado, espero que a gente continue crescendo e espero que vocês curtam os conteúdos, é claro, qualquer coisa, estamos aí. Agora para falar desse resultado, o Santos agora avançou em segundo, né, no grupo, com 2 vitórias e 1 derrota, um saldo de 6 gols, 9 gols marcados, 3 sofridos. A Ferroviária passou em primeiro com 2 vitórias e 1 empate, 10 gols marcados e 1 sofrido, né? Não tinha sofrido gol até agora, foi só esse gol do Santos. E o Santos vai enfrentar o São José, tá? São José, que passou em primeiro no grupo 8, em segundo quem passou foi o Vitória, e pega a Ferroviária. Depois disso, vale lembrar que o Santos entra na chave 8 agora. Aí o vencedor da chave 8, ele enfrenta se passar de fase, tá? Claro. Ele enfrenta o vencedor da chave 7, que é a de Ferroviária e Vitória. Então volta a se encontrar, por exemplo, se a Ferroviária vence o Vitória e o Santos vence São José, volta a se encontrar. É um regulamento da Copinha que entrou em vigor já ano passado, retrasado, eu acho até. Tanto que ano passado a gente enfrentou a Água Santa nessa fase, antes das oitavas, que é a terceira fase, né? Mas enfim, só para explicar mesmo. Agora o Santos pega o São José. São José que tem uma campanha de 2 vitórias e 1 derrota, tá? Perdeu justamente pro Vitória, venceu o Retrô e o Comercial de São Paulo, o Retrô lá de Pernambuco, e perdeu pro Vitória na estreia por 2-0. É o São José do Rio Grande do Sul esse, tá? Só para também explicar. Enfim, falamos de tabela, falamos de jogo treino, agora a partida em si. O Santos foi a campo, eu nem vou montar o campinho hoje, tá? Mas o Santos foi a campo com o João Fernandes, o Gabriel Simples, o Matheus Mina, o Diego Borges e o Rafael Gonzaga. O André Klaus como volante, o Gabriel Bontempo como segundo e o Rodrigo César como meia. Na frente o João Alves na direita, o Fernando Nava na esquerda e o Cauã Pereira como centroavante. Perdão. Mas entra naquele rodízio que o Zago falou que ia fazer, né? Poupando algumas peças, Vinícius Lira, por exemplo, poupado na lateral esquerda, o Enzo poupado como centroavante. Nos 2 outros jogos, né, o volante em um tinha sido o Kenai e o outro o Gustavo Henrique. É isso mesmo, o Gustavo acho que foi no primeiro jogo, né, se não estou enganado. Eu estou olhando as minhas anotações aqui, mas acho que foi isso mesmo, não estou achando aqui no primeiro jogo. Mas acho que foi, se eu não me engano, foi o Gustavo Henrique no primeiro, o Kenai no segundo, enfim. E hoje foi o André Klaus. Na direita hoje foi o João Alves, por exemplo. No primeiro jogo tinha sido o Perlaza. No segundo o Matheus Xavier e o Perlaza na esquerda, eles trocaram. Mais um revezamento, né? Inclusive até no banco algumas peças nem ficaram. O próprio Enzo, o Matheus, enfim. E até o primeiro tempo, eu acho que o Santos consegue exercer uma coisa boa, que é a pressão na saída de bola. Acho que o Santos marca em cima, é uma coisa que consegue fazer bem, tanto que em todos os jogos conseguiu roubar bolas e ter chances ali na frente. O problema é que falta caprichar. Em todos esses jogos o Santos roubou uma bola e perdeu um gol na frente. Hoje foram duas oportunidades, 2 bolas roubadas e 2 oportunidades. Uma, o Rodrigo, que já no segundo tempo, né? O Rodrigo. Não, no primeiro, desculpa. O Rodrigo faz um balanço, corta para a esquerda e bate, o goleiro faz a defesa. E a outra, eu não lembro a finalização de quem foi.
mas também o Santos perde. Então, se tem alguma coisa a se elogiar, que efetivamente foi feita em todos os jogos, é essa marcação lá em cima, conseguindo roubar a bola. O problema é, quando o Santos tem a bola e o time está postado lá atrás, e hoje a Ferroviária fez uma linha com 4 jogadores, 5 no meio e 1 na frente em vários momentos, o Santos não sabe o que fazer com ela. O Santos tem muita dificuldade de organizar e de ter tranquilidade para colocar essa bola pelo meio e ir entrando com bola no chão mesmo. E acaba aí sempre levando para a ponta e apelando para o cruzamento. Então, isso que está me preocupando. Está me preocupando porque nos jogos contra os times mais fracos, o Tirol, o Jacobá, você pensa, tá todo mundo lá atrás, eles vão só se defender, não vão tentar jogar. A Ferroviária tentou jogar, por mais que em alguns momentos se defendeu bem e saiu contra-ataque, como eu falei com linha de 5, mas eles tentaram jogar também, né? Então, me preocupa o Santos não ter conseguido rebater, revidar em um time assim, um pouco melhor. Me deixa aí com uma pulga atrás da orelha. E eu até vejo muita gente já falando, né, que o trabalho do Zaga é fraco e tal. A amostra que a gente tem dele ainda é pequena, tá? Ele assume nas quartas de final do Paulista Sub-20, vence o Bragantino em uma partida, perde na outra. Na verdade é o inverso, né? Perde a primeira, vence a segunda, é eliminado dos pênaltis. E depois o Brasileirão de Aspirantes, que aí eu até acho que foi uma campanha legal, mas é que é muito diferente, né? Um campeonato muito mesclado, o jogador às vezes é um time que está mais forte do que o outro, forte fisicamente mesmo, não necessariamente o melhor time. Mas enfim, a campanha do Santos foi boa, até chegou na semifinal, vocês sabem, e tudo mais. Então, a amostragem dele ainda é pequena, mas nesse começo tá complicado, principalmente aí na copinha. Perdão de novo. E aí, a gente tem um grande problema, o da impressão. O que é o problema da impressão, né? Por exemplo, a copinha do ano passado, a gente pegou uma primeira fase que a gente bateu o Nova Venécia, o Remo e o Água Santa, que aí depois a gente bate o São Bernardo e depois pega o Água Santa de novo. Então foi uma primeira fase relativamente fácil, pode ser até parecida com essa, porque você tinha um time paulista ali bem, que era o Água Santa, você compara com a Ferroviária, apesar de eu achar a Ferroviária melhor que a Água Santa. E aí você tinha um time mais tradicional, que é o Remo, mais tradicional do que Jacioba e Tirol, e o Nova Venécia, que é um time bem fraquinho, assim como o Jacioba. Mas a impressão que o Santos deixou era muito melhor, porque o Santos convencia. O Santos conseguia vencer e vencer bem os seus adversários, né? Goleando e tudo mais, e se impondo realmente desde o começo. E agora eu vejo o Santos não conseguindo fazer isso. Então, mais uma coisa que chama a atenção. Eu vou falar de pontos negativos hoje porque eu não gosto muito individualmente falando, mas hoje eu vou ter que falar, né? Para mim o André Klaus fez uma partida muito ruim mesmo. Toda hora dando carrinho, toda hora fazendo falta, não conseguia jogar em pé. Já um jogador também já estourando a idade, o André também já é 2004, se eu não estou enganado, é o último ano dele de sub-20, 2004. Então, é a última competição dele de sub-20, tá? Ele completa 21 anos, 30 de março. Então, já tem que ir pro profissional depois. E hoje ele não tem a mínima condição de jogar no profissional. Fernando Nava, muito mal também, muito mal. A única finalização perigosa lá dele, o goleiro defendeu, mas ele é muito isso. Um jogador forte, mas que depende muito de cortar pro meio e dessa força dele. Então, muito limitado também. Acho também que hoje a zaga no geral ali, eu nem achei que estava tão mal os dois zagueiros, mas na hora do gol, tanto o Diego quanto o Matheus vacilam. O Matheus principalmente, que o atacante estava mais perto dele, e o Lenin que deixou o atacante subir também, né? Subir, não conseguiu tomar a frente, ele até coloca o braço, mas o atacante sobe muito na frente dele. Mas o Lenin estava fazendo uma boa partida, tá? Lá no lado ofensivo principalmente, estava se apresentando, tanto que ele tinha feito uma boa finalização, o goleiro espalmou, e ele estava também iniciando as jogadas em algum momento, por mais que fosse um pouquinho de bagunça ali em certos momentos de o Santos estar na frente, a bola voltar para trás, e ele e o Bom Tempo irem lá iniciar a jogada. Mas na hora do gol vacilou, e foi um vacilo geral, até um pouco daquela questão do vídeo que a gente falou aqui do Caixinha ter citado de olharem a bola, né? Tá os dois zagueiros do Santos olhando a bola e esquece que tem gente atrás, né? Não tava marcando ninguém, não tinha por que nem estar posicionado ali, enfim, difícil. Agora, para falar de destaques, falta uma coisa de falar que também não tá bem, né? O Rodrigo é um jogador muito talentoso, a gente vê isso, o Rodrigo César, claro.
Ele tem uma facilidade para driblar para os dois lados, é um jogador inteligente, mas ele precisa aprender a finalizar. O Rodrigo perde muito gol perto do gol na cara do gol fácil. Perdeu hoje, perdeu no outro jogo. Então precisa ter um pouquinho mais de, eu não sei nem se é fome de fazer gol, mas tranquilidade também ali na hora de finalizar. Falta muito disso no Rodrigo. Ele tem talento, dá para ver, ele é diferente, mas precisa melhorar. Claro que ele ainda é mais jovem também. O Rodrigo vai fazer 19 esse ano ainda. Fez o primeiro ano sub-20 em 2024. Agora, para mim, quem foi bem hoje, o Lenin, como eu falei, tirando o lance do gol, fazia uma boa partida. O João Alves pode mostrar mais do que mostrou, mas eu até acho que ele foi uma opção interessante na direita, melhor do que o Perlaza foi, por exemplo, nos outros jogos. O Rafael Gonzaga substitui muito bem o Vinícius Lira. Vai lembrar que o Rafa ainda é sub-17, ele faz 17 esse ano, tá? Em 2025. Uma boa opção foi, apesar de que no lance, em alguns momentos ele perdeu um pouquinho na força, mas acho que é bem normal. Aguentou um jogo inteiro, por exemplo, indo no fundo a todo momento, tá? Então, não a todo momento, mas assim, durante todo o período do jogo. Primeiro tempo, no segundo tempo, final do jogo ele estava lá correndo. Enfim, e uma batida na bola de muita qualidade, né? Por exemplo, a primeira grande chance do Santos ali com 9 minutos, é um cruzamento dele, é aquele que o Lenin chega a bater, o goleiro espalma e o Rodrigo depois bate de novo. E o goleiro defende. PP Firmino entrou muito bem, mas o PP também perdeu um gol na cara, né? Igual no último jogo também, que ele entra bem também, né? Então precisa ter um pouquinho mais tranquilidade, mas o PP tem muito talento também, entrou sendo essa alternativa, entrou sendo esse cara que conseguiu carregar a bola, conseguiu dar 2 passes ali bem interessantes. Acho que destaque eu só coloquei isso. Depois das substituições, nenhuma surtiu tanto efeito. O Nadson também entrou bem. Eu gostei mais do Nadson hoje do que do jogo que ele foi titular. Talvez pelo posicionamento dele. Jogou hoje mais aberto pela esquerda, caindo ali. Apesar de ele tentar no lugar do Cauã Pereira, ele caiu um pouquinho mais pro lado esquerdo. No outro jogo ele foi bem armador, assim. E hoje eu achei bem mais incisivo. Mas enfim, o Nadson é um que jamais eu vou fazer alguma crítica, porque o menino tem 15 anos ainda. Agora é isso, gente. Precisa melhorar para a próxima fase. E se quiser ir longe, como me falaram lá no dia do CT, que a expectativa geral era de bater campeão. Desse jeito vai ficar difícil. Precisa melhorar muita coisa. Vamos ver também a situação do revezamento. Agora todos os jogos são decisivos. Hoje tudo bem, teve também a questão de poupar, já estava classificado, e poupar pelo lado físico, mas agora é só jogo decisivo. É só jogo que vale avançar. Então vamos ver qual vai ser a opção do Santos de revezar ou de colocar os mais velhos, não sei. E acho que é isso, tá? Falei de destaques, falei da tabela, destaques negativos, infelizmente. Então acho que é isso, pessoal. O Santos perdeu para a Ferroviária, mas já estava classificado. Próximo jogo contra o São José ainda não tem data definida, tá? Ainda não tem data definida. Mas assim que tiver... Porque, claro, ainda faltam acabar outros grupos para sair todo o chaveamento, mas assim que tiver a gente fala aqui. Fechou? Amanhã a gente volta. Valeu!